Eu ia na obra e aí eu tinha medo do que o funcionário, o mestre de obras ou o pedreiro ia me perguntar e se eu não soubesse responder aquilo na frente do cliente, que era a minha plateia, né? Entenda o medo como um alarme de celular. Ele é necessário para te alertar. Mas quanto tempo o alarme do celular é útil? O medo, ele nunca nasce do nada. Sempre tem um para trás. E quando você resolve esse para trás... Eu tô aqui com o meu grande amigo Master Coach Felipe Lima e hoje nesse vídeo a gente vai conversar sobre o medo que você tem quando você pensa em ir para a obra, que você tem medo de não saber responder aquelas perguntas que te fazem e a gente vai resolver esse seu problema aqui nesse vídeo, né, Felipe? É isso aí, Vamos resolver? Bora. Obrigada pela presença, muito bom ter você por aqui. Que alegria. Vamos lá, o que você tem para dizer para essa galera aí sobre medo, né? O maior especialista do Brasil nesse assunto vai resolver aí com a gente. Maravilha, Rafa. Seguinte, eu fiquei muito feliz que eu participei, né, do evento presencial, né, do Bora. Como é que chama o evento do Bora? Workshop Bora na Obra. O Felipe deu uma palestra assim, inesquecível lá no ano de 2018, que é quando a gente está gravando esse vídeo hoje. Sim, foi extraordinário. E eu percebi que algumas pessoas tinham medos. E esses medos, mais variados medos, mas a primeira coisa do medo, entenda o medo como um alarme de celular. Ele é necessário para te alertar. Mas quanto tempo o alarme do celular é útil? Segundos. Tocou, você vai lá e desliga e pronto, acabou ali. Porque tem uma frase, Rafa, que eu abomino, que é a frase vai, e se der medo, vai com medo mesmo. Dá vontade de dizer, vai pro inferno. Quem inventou essa frase? Porque você não é você quando você está com medo. Você fica preocupado, você fica na angústia, você fica no sofrimento, na ansiedade, no medo de ser julgado, no medo de errar, no medo de ser ridicularizado. Milhares de medos que a gente tem, normalmente esses dois medos são os dois medos mais fortes, o medo de errar e o medo do julgamento alheio. O que as pessoas vão pensar de mim? Porque uma coisa é você errar você e você, outra coisa é você errar você e mais alguém, outra coisa é quando tem uma plateia vendo. O medo de ser julgado cresce. E quando a gente está ali no dia a dia, né, o cliente às vezes está presente, você fica com medo, eu pelo menos já me senti muito assim no início. Eu ia na obra e aí eu tinha medo do que o funcionário, o mestre de obras ou o pedreiro ia me perguntar e se eu não soubesse responder aquilo na frente do cliente, que era a minha plateia, né? Todo medo, entenda o medo, né? Já que a gente está falando de obra, é como ter um problema estrutural numa obra. Aquele problema é uma consequência, você concorda? Certo. O problema nunca é a causa, mas tem alguma coisa que gerou aquele problema. O medo é igual. O medo, ele nunca nasce do nada. Sempre tem um para trás. E quando você resolve esse para trás, por exemplo, tá mofando uma pintura lá, tá ficando fofo, aí você vai lá e raspa e pinta de novo. O que é que vai acontecer? Vai mofar de novo. Vai mofar de novo. É o medo. Você respira que passa. Respira. Eita, passou minha boca. Não passou muito não, mas passou. Tá calma, cara. Calma. Aí vai. Daqui a pouco vem outra coisa e aí você tá ali no estado de ameaça, né? Com o coração na mão, né? Pequenininho ali. Então, é importante você identificar onde é que está o vazamento. Certo. E o vazamento do medo é uma frustração para trás. Então, por exemplo, você está na escola de boa, pequenininho ali, 10, 12 anos, aí você erra. Aí um amiguinho fala, burra. Aí você olha para o amiguinho e fala, erre, amiguinha, que você vai ver. Aí a amiguinha erra, você, burra, jumenta, tapada, ignorante, blá, 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 blá. Aí a amiguinha fala, Começa a guerra do julgamento. Porque é natural do ser humano julgar. Na verdade, as pessoas te julgam quando alguma coisa em você diminui. Por exemplo, Rafa, eu julgava quem era rico porque me incomodava, me sentia inferior ao rico. Não, rico ou é desonesto ou teve a sorte de nascer rico. Pessoas inteligentes eu julgava, que me achava burro. O inteligente, ele não tem nada na cabeça, ele só vive para estudar. Eu julgava pessoas fortes, porque o forte toma bomba e só vive na academia. A gente julga para diminuir aquilo que incomoda a gente. Então, a primeira consciência que você tem que ter é que as pessoas vão te julgar. E você tem medo de ser julgado, é você ter medo de viver. É verdade. Não é? Tem uma coisa que você fala muito, né? Quem sobrevive é a família. Essa eu gosto. Essa eu queria trazer. Fala aí, Felipe, um pouquinho sobre isso. É o seguinte, se você sobreviver à sua família, você vai estar pronto para a vida. Dica pedrada essa daí, ó. Até eu vou fazer o negocinho, viu, Rafa? Beijo! Cara, se você sobreviver à sua família, a obra é fichinha. Tá tranquilo. Né? Para algumas pessoas,
Algumas pessoas falam assim, a família, é o casamento, se eu sobreviver ao casamento, eu estou pronto para a vida, né? E a nossa família, às vezes, seu pai te julgou, ou se a sua mãe te apoiou, ou o contrário, né? E isso gera o auto-julgamento. Porque quando as pessoas me apoiam, eu penso, preciso merecer esse elogio, esse apoio. Um erro é como se eu estivesse decepcionando essas pessoas. Aí vem o medo de errar. Ou quando você é criticado, você fala assim, opa, eu tenho que me criticar mais do que o meu pai ou minha mãe me criticam, para que eu não gere desapontamento. Aí gera esse medo de errar. Eu não posso errar, eu não tenho mais idade para perder tempo. Eu escutei essa frase de uma pessoa de 21 anos de idade. Caramba. Então, o primeiro ponto é você entender o seu medo. De onde veio? De onde vem ele? Por que eu estou com medo? Como eu me sinto quando eu entro numa obra? Ah, Felipe, eu me sinto pressionado, eu me sinto ameaçado, eu me sinto acuado, eu me sinto arguído. E quando foi no seu passado que você aprendeu a se sentir assim diante de situações desafiadoras? Certo. Sabe? E aí você identifica a origem. E resolve o mal pela raiz. Vai na impermeabilização da baldrame. Entendeu isso aí? Entender o problema é o primeiro passo. Porque você está lá, a pintura ficou mofada, não sei lá qual é o termo. Mofou a pintura. Você sabe que tem um vazamento. Ó, eu já vou agir para conter aquele vazamento. A solução, eu vou estudar ali, mas eu já sei qual é a origem. Eu sei que raspar e pintar de novo não resolve, sabe? Que você fala assim, vai com medo. Não vai com medo. Resolve o medo. Resolve o medo, domina o medo. E para dominar a gente tem que entender. E aí, Rafa, onde vem o pior ponto é que a gente está treinado para tentar ignorar o medo. A gente não está treinado. Ninguém gosta de olhar para o medo assim, ei, medo, deixa eu ver. Cadê? Onde é que está doendo? Não, você tem que olhar para o medo e entender. Por que eu estou com medo? É até uma questão de... O autocrítico, né? É tão grande que você não quer nem aceitar que você tem medo, aí você passa por cima dele. Sim. Aí você se torna uma pessoa agressiva. Você já chega na voadora, o que é? Por que isso aqui tá aqui? Por quê? Porque você tá morrendo de medo. Mas não, por quê? Cadê? Pra ninguém descobrir que eu tô com medo, eu dou de bravo. Aí sabe o que acontece? As pessoas perdem o prazer e a alegria de estar com você. Uma vez eu escutei isso de um filho falando para um pai, e isso acontece nas empresas às vezes, sabe? Uma vez o pai chegou, me trouxe o filho e falou assim, Felipe, me ajuda com meu filho. Por quê? Ele não me obedece, ele não faz nada do que eu mando. Eu falei, pô, você quer um filho ou quer um robô? Você é amigo do teu filho? Ele falou, não, pô, sou pai. Como seria se o seu filho visse você como um amigo, com respeito? Aí eles começaram a bater boca e o pai trincou os dentes, com medo de perder a autoridade, falou assim, me respeite que eu sou seu pai. Aí o filho falou, não, pai, respeito eu tenho pelo senhor. O que me falta é a alegria de ser seu filho. Nossa, arrepio. Então, muitas vezes você trabalha com as pessoas e as pessoas não têm alegria de trabalhar com você. Porque você tem medo de perder a autoridade, tem medo de parecer fraco, de que as pessoas, sabe, te diminuam ali. Mas é uma frase, Rafa, que mudou a minha vida, que foi a frase que eu ouvi quando rasguei a minha carta de suicídio. Eu ouvi essa frase, alguém falou para mim, não tinha ninguém perto, né? Eu olhei para cima assim e falei, valeu. A frase é a seguinte, obrigado. Enquanto você não souber o seu valor, a vida não vai te dar tudo que você poderia ter. Caramba. Quando a gente não sabe o nosso valor, a gente tem o medo de errar, o medo de ser julgado. Quando você supera esses dois medos, o medo de errar e o medo de ser julgado, porque errar é humano, todo mundo erra, ninguém é perfeito. Às vezes as pessoas, né, quando eu olhei para a Rafa, olhei para o Alex, né, eu falei assim, porra, são pessoas perfeitas. Ninguém é perfeito. E hoje já mudou meu mindset, são pessoas extraordinárias. Perfeito ninguém é. E quando eu comecei a dizer para mim mesmo que eu não preciso ser perfeito, que errar é humano e eu posso aprender com o meu erro, e que eu posso evoluir com o meu erro, que o julgamento das outras pessoas não me define, mas eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber o meu valor. E saber o meu valor não é ser melhor ou pior que ninguém. Isso é algo, Rafa, que a gente treina tudo na vida, tudo. Cozinhar, namorar, estudar, fazer obra, é treino. E a gente começa da faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. E quando você chegar na faixa preta, você vai ter a consciência desses dois medos dominados. O medo de errar e o medo de ser julgado. E aí as coisas funcionam. Queria dar uma recomendação para vocês. Gente, o livro do Felipe não estava combinado, não ia falar sobre isso.
Mas de verdade. Vamos dar um presente que é o resumo do livro de graça? Ah, sem que pagar coisa nada. boa. Vou fazer o seguinte, Coisa boa. vamos deixar um link aqui embaixo, que é o resumo do meu livro Imunidade Emocional. Que legal. A imunidade emocional vai muito além da inteligência emocional. E quando você perde a imunidade, a inteligência não serve de Não nada. adianta nada. Então, a imunidade emocional vai estar aqui embaixo. Caramba, que coisa boa. O link Gratidão, para você Felipe. baixar gratuitamente Legal. o PDF com um resumo do meu quarto livro. Ex-burro que escreve livro. Ex-burro. É. Gente, a história do Felipe vale muito a pena. Acompanha o canal desse rapaz aí, eu aprendo demais com ele. O livro do Felipe realmente mudou. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre um processo de coaching que eu fiz. Só que eu só fui fazer esse processo de coaching depois de ter lido e de ter conhecido essa figura incrível, né? Aprendo muito com você todos os dias, a gente está sempre junto lá. E é muito massa poder aprender, a poder dominar os meus medos, o meu crítico. Eu era uma pessoa, ainda estou nesse processo de evolução, né? A gente conversa sobre isso, mas eu era uma pessoa que me criticava muito, sabe? Achava que eu tinha que ser perfeita, não aceitava os meus defeitos, os meus erros e sempre me cobrava muito. Isso não faz bem, isso não faz bem pra mim, não fazia bem pra mim, não faz bem pra você que pode estar assistindo esse vídeo. Então, me ajudou demais. O livro do Felipe foi o meu primeiro passo rumo aí a esse desenvolvimento pessoal, esse autoconhecimento e autocontrole. Então, eu quero recomendar a todos vocês que façam o download aí desse PDF, que foi incrível ganhar esse presente aqui com vocês. E brigadão, Felipe, pela sua presença. Eu que agradeço. Cara, incrível o seu trabalho. Obrigada mesmo, viu? Valeu demais. Conta com a gente aí, de verdade, que vocês precisarem. É uma alegria estar aqui, né, com essas pessoas Extraordinário. Gostei dessa palavra. Extraordinário. Ó, deixa um like aqui se você gostou desse formato, desse bate-papo. Curte o canal do Felipe também, se inscreve lá. Se você não se inscreveu no nosso também, ativa as notificações. A gente tá sempre trazendo conteúdo novo por aqui. Valeu! Bora na obra. Bora! Vai! Show! Muito bom!